com um outro termo em português que é pastorear. O verbo apacentar e pastorear, eles são semelhantes, eles são sinônimos. Por mais que eu já vi alguns pastores dizendo, não, né, é diferente, apacentar é diferente de pastorear. Não é a mesma coisa. Porque ambas as palavras, elas têm origem em qual termo? No termo pasto. Ou seja, o pastor ele vai levar as ovelhas ao pasto, ou ele vai dar pasto às ovelhas. Por isso, pastorear, ou apacentar. Esse apacentar, o paz aqui, o radical, né, é de pasto. Então, apacentar ou pastorear, ambas têm conexão com esse alimentar o rebanho. E o rebanho é alimentado com o pasto. Por isso, né, pastor, apacentar. Né? Então, são palavras semelhantes. Então, aquele que apacenta, ou aquele que pastoreia, é função de quem? É função do pastor. O pastor é aquele que apacenta, o pastor é aquele que pastoreia ou apacenta o rebanho de Deus. E só que interessante que não foi usado até o momento, né, o termo pastor, foi usado o termo presbítero ou ancião. Qual a conclusão que nós chegamos? Que ancião ou presbítero são a mesma função que pastor. Então, ancião, presbítero e pastor são o mesmo. Coloca para nós aquele slidezinho lá com aquele que é o azul? O azul. Então nós temos aqui, ó, nós já lemos ali antes, né, que Jesus é pastor e bispo. Então, bispo está associado ao pastor. Agora nós temos um texto, né, falando sobre os presbíteros. Ó, nós já vimos, né, pastor e bispo, que estão associados, né, a Cristo. Agora nós temos presbíteros ou anciãos aqui no texto. E logo na sequência o verbo que esses presbíteros eles vão apacentar ou pastorear. Então, nós, por causa do verbo, nós vemos que existe a conexão entre presbítero e pastor. Ou seja, os três termos estão conectados entre si e apontam para a mesma e única função na congregação, na igreja do Senhor. Daí, olha só. O texto continua dizendo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo próprio, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, Pedro estava se dirigindo a presbíteros, mas depois ele se refere a Cristo como sumo pastor. Se Cristo é referido como sumo pastor, o sumo, assim como havia o sumo sacerdote era o principal dentre outros sacerdotes. Cristo como sumo pastor significa que ele é o principal pastor dentre outros pastores. Quais eram os pastores que estavam sendo referidos até aqui? Os presbíteros. Então, os presbíteros no texto são os pastores, dentre os quais Jesus é o sumo pastor. Então, bispo, presbítero, pastor, com base em 1 Pedro, nós vemos que é a mesma função. Agora nós vamos ver em outros textos. Atos capítulo 20. Atos dos Apóstolos capítulo 20. Versículos 17 e depois nós vamos ler o versículo 28 ao 30. Atos capítulo 20, versículo 17 e depois versículo 28 ao 30. Olha só. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Então aqui no grego é o mesmo termo que a gente estava lendo ali em 1 Pedro, né, como presbíteros, aqui foi traduzido como anciãos. Mas é a mesma palavra. Por isso eu disse, né, que um é a tradução do outro. Tá? No caso, ancião é a tradução de presbítero.
Aqui poderia estar escrito: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Poderia estar escrito dessa forma. Tá? Estaria certo do mesmo jeito. Então, os anciãos, ou seja, os presbíteros da igreja foram chamados. Foram chamados. Aí, Paulo está ali falando com eles. E ele segue, versículo 18, 19, né, vai seguindo ali a mesma sequência. Né, ele falando, né, com esses homens que chegaram nele, os anciãos, os presbíteros. Aí, olhem, meus irmãos, o que está escrito no versículo 28 agora. Olha a administração do apóstolo Paulo a esses presbíteros, a esses anciãos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Novamente a igreja, né, sendo comparada com um rebanho. Se é comparada com um rebanho, quem é que está ali liderando, conduzindo este rebanho? Um pastor. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo nos constituiu bispos. Ou seja, os anciãos que foram chamados, os presbíteros que foram chamados, eles são referidos pelo apóstolo Paulo como bispos. Então, todos os presbíteros eles eram considerados também como bispos. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Aqueles mesmos que antes, no próprio texto ali, né, anteriormente, são chamados de anciãos. Mandou chamar os anciãos. Mas agora ele diz que o Espírito Santo nos constituiu bispos. Mas não é que agora eles tinham sido constituídos, já tinham. Desde o momento em que eles foram constituídos como presbíteros, como anciãos, da mesma forma, né, a função deles era a função de bispos. Aí continua. Para o quê? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Apacentardes, o verbo apacentar novamente, que é exercido por quem? Pelo pastor. Então nós vemos aqui que os mesmos anciãos, presbíteros, são chamados, né, para pastorear, por isso também são pastores, e é dito que eles foram constituídos como bispos. Então, novamente tem um texto de Atos dos Apóstolos, ele traz para nós que presbítero ou ancião é a mesma coisa que bispo e é a mesma coisa que pastor. Os três estão falando da mesma função. Os três termos são termos diferentes para descrever a mesma função. Agora vamos lá para outro texto, que é Filipenses. Veja, normalmente nós temos o termo, né, presbíteros no plural. Então, a maioria das igrejas, elas tinham mais de um presbítero, mais de um pastor. Pastores, presbíteros, no plural. Esse era o comum. Esse é o comum. Agora, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1. Nós temos a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Então, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Interessante, né? Na igreja de Filipos, nós não tínhamos um único bispo, nós tínhamos bispos, no plural. Bispos e diáconos. É interessante que aqui Paulo não se refere assim, presbíteros e diáconos, pastores e diáconos. Ele chama bispos e diáconos. Então, os oficiais da igreja de Filipos, nessa carta, eles foram chamados de bispos e diáconos. Agora vamos para um outro texto. Tito, capítulo 1, versículo 5 em diante. Tito, capítulo 1, Tito 1, versículo 5 em diante, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei.
Então ali ele estabeleceu o quê? De cidade em cidade, presbíteros, ou seja, anciãos. Mas olha só o que nós vemos aqui na sequência. Versículo 6. Estabelecer esses presbíteros, eu já te mandei. Aquele que for, então quem é que seria constituído como presbítero? Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque é necessário que o bispo. Veja que os termos eles são intercambiáveis. Por quê? Porque está falando da mesmíssima função. Então, aqueles a quem Paulo chamou de presbíteros, ele na sequência, sem dar nenhum explicando, imediatamente chama da mesma forma, da mesma função, aos mesmos homens, chama eles de bispos. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel palavra que conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com essa doutrina como para convencer os contradizentes. Aqui então estão as qualificações dos presbíteros ou dos bispos, que é a mesma função. Então, bispos ou presbíteros. Então, mais uma vez nós temos, né, a prova bíblica, né, de que está falando da mesma função, bispo e presbítero, e não de duas funções diferentes. Não é uma hierarquia, né, que primeiro a pessoa se torna presbítero para daí se tornar bispo. Não. Bispo e presbítero falam da mesma função. São duas palavras diferentes, mas para falar da mesma função. Agora nós vamos a outro texto, que é 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. E aqui nós vamos ver, né, novamente o termo bispo e o termo diácono. A gente viu ali antes, né, aos Filipenses, a carta aos Filipenses, né, que foram cumprimentados os bispos e os diáconos lá da igreja dos Filipenses. Agora aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Vejam que aqui essa palavra, né, episcopado, lembra que eu falei que bispo é o mesmo que episcopos? Então, episcopado, ela também poderia ser né, vertida assim, em português como bispado. Bispado. Tanto é que essa mesma palavra que nós temos aqui em 1 Timóteo, ela aparece traduzida como bispado numa outra passagem da Escritura, que é lá em Atos dos Apóstolos. Vejam, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e versículo 20. Diz assim, ó, porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Tome outro o seu bispado. Então, está falando de quem aqui? O bispado de quem seria, né, dado a outro? O bispado de Judas Iscariotes, aquele que traiu o Senhor Jesus. Porque, vejam, Pedro, ele não disse, eu presbítero como vós? Pedro era um presbítero. O apóstolo Pedro era um presbítero. Se Pedro, o apóstolo Pedro era um presbítero, significa que ele também era um bispo. E se ele era um presbítero, ele era um bispo, ele não era um pastor? Ele era um pastor também. Jesus não disse, apacenta as minhas ovelhas? Porque Pedro era pastor, presbítero e bispo. Judas, claramente aqui, né, estava sendo referido como um bispo. Um bispo. Tome ou o seu bispado, né, ou o seu episcopado, né, se a gente for usar a mesma palavra que aparece lá em 1 Timóteo 13. Mas voltando agora para 1 Timóteo 13. Então, só para a gente ter esse padrão bíblico que é apresentado, né, dessas três palavras nessa segunda
pastor e presbítero, ou ancião. Então, essa é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, né, o bispado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja, pessoal, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vai descrevendo todas as qualificações de um bispo. Mas aqui, ou seja, são as qualificações de um pastor, são as qualificações de um presbítero. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de toda ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não é óbvio para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos. Vejam que aqui só foi apresentado o bispo, e na sequência foi apresentado qual outro oficial para a igreja? O diácono. Bispo e diácono. Então, cadê os pastores? Cadê os presbíteros? Cadê? Pastor e presbítero estão contidos na palavra bispo. Porque bispo está falando da mesma coisa. Está falando dos pastores, o termo bispo aqui está falando dos presbíteros. E não há diferença. No Novo Testamento não há diferença entre presbítero, pastor e bispo. Falam da mesma função. Então, agora, pessoal, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de corpo e ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiramente provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Volta agora naquele slide lá com a... Nós temos então, né, esse padrão bíblico para a igreja. Então é o quê? São apenas dois oficiais: o diácono e os bispos, que também são pastores, que também são presbíteros ou anciãos. Então são só dois, não tem toda uma escadinha, né? Tipo, onde primeiro vira um presbítero, aí depois vira um pastor, para depois virar um bispo, né? E vai crescendo. Não existe isso na Bíblia. No momento que alguém foi ordenado um presbítero, significa que essa pessoa, que esse homem, foi ordenado um pastor. Significa que esse homem foi ordenado como um bispo. Este é o padrão bíblico que nós temos, né? E nós temos então os presbíteros e os diáconos. É isso. O último texto sobre essa temática, né? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 ao 22. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 a 22, diz assim: os presbíteros que governam bem. Lembra, né, que falava ali sobre o bispo, né, que ele deveria governar bem a sua própria casa, né? Como terá cuidado da igreja de Deus? E aí nós vemos esse aspecto do governo da igreja. O governo da igreja, existem dois aspectos, dois âmbitos de governo da igreja. Um deles é exercido pelos presbíteros ou bispos. Então, e existe outro âmbito de governo na igreja que é exercido pela igreja. Por isso, então, existem aspectos que é de autoridade pastoral, ou do presbítero, ou de um presbitério, e existem outros aspectos que é da autoridade da congregação. Por exemplo, receber alguém na membresia da igreja, algo importantíssimo, ou excluir alguém da membresia da igreja, é competência, está no escopo da autoridade de quem?
Do pastor ou da igreja? Da igreja. Da igreja. O pastor sozinho, por conta própria, não pode sair excluindo e recebendo pessoas. Mas agora, quem é que tem o poder de excomungar alguém? Ou seja, excluir da comunhão? Não é o pastor unicamente, por sua própria vontade. É a igreja. Lembra que Jesus disse, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter entre ti ele só. Entende, né? Entre ti ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Para que pela boca, né? De 2 ou 3 toda palavra seja confirmada. Se ele não der ouvidos às testemunhas, diz-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera o gentio publicano. Vejam que, né, o último ponto, e quem de fato tem o poder então de excluir alguém é a igreja. Lá em 1 Coríntios, Paulo estava exortando, corrigindo, repreendendo quem por não ter excluído aquele homem pecador, fornicador? A igreja. Então quem tinha o poder, a autoridade? Vejam que Paulo não está repreendendo os anciãos unicamente da igreja, os presbíteros da igreja. Não, ele repreende a igreja, porque quem tinha autoridade para poder excluir não era somente, né, unicamente os anciãos. Óbvio que os anciãos fazem parte da igreja, então eles vão estar decididos junto com a igreja, mas é a igreja, a congregação, é quem tem esse poder de tanto receber alguém da membresia como de excluir alguém da membresia. Receber e excluir, admitir, né, ligar e desligar. Para que alguém se torne um pastor, para que alguém seja, né, escolhido, levantado como um pastor. Quem tem autoridade? É o pastor sozinho? Eu sozinho posso pegar aqui e definir alguém, né? Vamos agora, o Gilmar vai ser o próximo pastor aqui juntamente comigo e tal, eu vou impor a mão sobre ele e tal, e simplesmente, né, os irmãos têm que aceitar, porque eu sou pastor e eu que mando. É assim que funciona? Não é assim. Mais uma vez, né, a escolha de tanto a escolha de diáconos como a escolha de presbíteros, a gente tem visto, né, esses 2 oficiais da igreja, é algo que é compartilhado, faz parte tanto de uma função, né, da autoridade da igreja, mas também pastoral. É algo, sabe, esses aspectos eles são um conjunto. É um conjunto. Então, tipo, por exemplo, assim como o pastor não pode sozinho, né, daqui a pouco também existe a possibilidade, né, daqui a pouco da igreja, né, querer, não, vamos botar aqui o fulaninho, né, como pastor. Mas se o pastor entende, né, mas essa pessoa não está biblicamente preparada. Então, tipo assim, há um aspecto, né, em que a igreja, sim, ela vai, né, poder escolher os presbíteros, ou até mesmo remover o presbítero, mas isso também é um aspecto, né, que aqueles que já são presbíteros na congregação têm que ter tem essa autoridade nesse aspecto, porque qual a orientação que nós temos agora nesse texto? Vamos ler aqui agora 1 Timóteo 5:17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. A gente não falou aqui sobre o bispo. Por que não falou o bispo? Porque é a mesma coisa. Se usar o termo bispo, usar o termo presbítero, usar o termo pastor, vai estar falando da mesma função. Então, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjure-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Em que aspecto que está falando aqui, né, não imponhas precipitadamente as mãos? Isso aqui é uma orientação para quem? É uma orientação
para os pastores, para os presbíteros, para os bispos. Porque no momento que alguém é constituído como um diácono ou um presbítero, quem é que elege esse diácono ou presbítero? A igreja. Mas quem que impõe a mão para investi-lo, né, e constituí-lo naquela função? Os pastores. Por isso que por isso eu disse antes que é algo conjunto, né? Não é nem só a congregação e nem só o pastor. Então, esse aspecto de autoridade é algo conjunto, cada um tem a sua função. E por isso que o pastor ele vai ter sim ambos vão ter um critério. Por isso que não é o pastor sozinho que vai impor a mão sobre alguém, investir de autoridade, sem o consentimento da igreja, mas também a igreja não vai simplesmente poder impor alguém, esse aqui, ponto, a gente escolheu e tal, né? Se o pastor entende não, mas a pessoa não está preparada, ele não deve impor a mão e investir de autoridade. Senão, se ele vai e impõe as mãos sobre alguém que não está apto, por mais que seja alguém carismático, alguém, né, que as pessoas gostem e tal, e ele impõe a mão sobre alguém que, não está apto, ele vai estar sendo conivente, cúmplice dos pecados. Por isso que há, esse critério sim duplo, né, desse poder da congregação, né, essa autoridade da congregação, mas também, né, vejo que não é excluído aqui, né, nessa questão tão importante como, por exemplo, ser levantado, né, constituído uma função, seja de diácono ou de pastor, né, aqueles que já são pastores, né, ambos. Bom, entendendo aqui vimos aqui sobre esse aspecto, né, os oficiais da igreja, né, biblicamente, né, um pouco, né, dessa questão do governo, né, a gente já falou em outras ministrações já sobre a questão do governo da igreja, então a gente já abordou essa questão anteriormente, né, mas a gente está falando, por que eu trouxe toda essa introdução aqui, uma vez que nós estamos numa temática, né, falando contra o catolicismo romano, né, essa seita, né, Igreja Católica Apostólica Romana. Porque justamente o que eu quero abordar hoje é a hierarquia da Igreja Católica. Olha só, qual é a hierarquia da Igreja Católica? Aqui nós temos, né, um dos exemplos. Vamos ter dois. Põe o outro primeiro. Aqui. Hierarquia da Igreja Católica. Os irmãos vão vendo, né, toda a linguagem bíblica, né, todos os textos e tal. Vamos ver se a gente encontra, né? Papa. Eu não sei, eu não consegui encontrar nenhuma vez na Bíblia assim, né, Papa, a não ser, lógico, sabe que Papa é pai, né? Lembra do texto lá de Jesus dizendo, né, que não era para chamar ninguém de pai, né? Pai era o nosso Senhor que está no céu. Aí Papa, né? Daí arcebispos. Tudo bem, o termo bispo ele está na Bíblia, mas arcebispo, não tem arcebispo na Bíblia, né? Nós vimos aqui que bispo e pastor e ancião é a mesma coisa. Aí, abades. Não tem abade na Bíblia. Né? Vigário episcopal. Vigário é substituto, né? O representante e tal, né? Então, isso aqui episcopal, né? Ou seja, a gente já viu que episcopal tem algo relacionado ao termo bispo. Então, seria como se fosse o representante do bispo, substituto do bispo. Padre, né? Ou vigário, padre, pároco, né? Diácono. Como é que está isso nessas nomenclaturas, né, na Bíblia? Diácono permanente. Diácono permanente, é estranho, diácono permanente. O texto, né, os diáconos permanentes, né? Não tem diácono permanente, diácono não tem na Bíblia, mas permanente não, né? Ministros da Eucaristia. Ministros da Eucaristia, tem essa função na Bíblia? Não tem isso, né? Leigos consagrados, monges, frades, né? Aí também vai ter as monjas, estranhas palavras, né? E as freiras, né? Aí leigos, né? Os agentes de pastoral, coroinhas, sacristãos, seminaristas, catequizandos, crismandos,
os crismados, né? E vai, né? Esses vários nomes, né, que vão ser usados. E eu gostaria de encontrar, né? Aliás, eu gostaria não, né? Eu não gostaria de encontrar, graças a Deus eu não encontro na Bíblia esses termos aí, tudo, né? Mas vamos lá, vamos para o outro slide ali. Então aqui é interessante, né? Porque aqui é a forma como a Igreja Católica ela coloca, né? Olha só, vendo que esses três primeiros de cima, eles chamam isso, né, que seria o episcopado. O episcopado é o quê? Lembra que episcopado vem de bispo, seria o mesmo que bispado. É por isso que, mas que ó, os bispos, os arcebispos, os cardeais e o papa, né? É a cúpula, né? A parte mais, a elite da Igreja Católica, né? Começa com o papa, depois os cardeais, depois os arcebispos e depois os bispos. Mas todos esses quatro seriam relacionados ao episcopado. O papa seria o bispo dos bispos, né? O bispo universal. Mas lembrem que eu falei que um dos primeiros papas, né? O Gregório I, né? Que é considerado assim, né? Um dos papas. Ele rejeitou esse título de bispo universal. Ele disse que o título de bispo universal, né, seria atribuído só se fosse ao anticristo. E na sequência, não deu 10 anos da morte dele, o bispo de Roma que veio na sequência já recebeu o título de bispo universal. Assim mesmo, né? Realmente, é o anticristo. Mas, né, vamos lá. E aí, eu não estou dizendo que o Gregório I, né, que era um papa, mas por mais que ele tenha rejeitado esse título de bispo universal, não estou dizendo que o cara era flor que se chegue, não, hein? O Gregório I foi um homem que instituiu várias heresias, né, nessa seita, né, católica romana. Ou seja, ele era de fato um papa, né? Não nos mesmos moldes, né, que foi se desenvolvendo o papado na sequência histórica, mas era um papa. Cardeal, eu não cheguei a pesquisar ao longo da história quando é que surge esse termo, né? Mas não é bíblico, né? Não sei de onde eles tiram, né, essas ideias, né? Cardeal. Arcebispo também não é um termo bíblico, é um termo só que eles criaram ali, né, porque eles vão fundando, né, fazendo uma hierarquia e um aspecto dos irmãos. Eu acho que nós temos, né, o governo da igreja, né, várias formas de governo, né? Tem governo presbiteriano, né, onde um conselho de presbíteros é quem exerceria o governo da igreja. Existe o governo congregacional, e onde um governo congregacional não implica, né, que o governo de um pastor ou de um corpo de presbíteros seja excluído, né, conforme eu estava justamente explicando agora há pouco. E justamente é o padrão que nós vemos na Escritura, é o governo da igreja, né, congregacional, ou né, podemos dizer assim, esse misto, né, entre governo congregacional e o governo, né, de presbíteros, ou no caso, né, quando há uma igreja onde há um pastor, então pastor ou pastores, né, e a congregação. E aí tem igrejas, né, com um governo episcopal. Normalmente o governo episcopal ele é o governo do bispo. E aí então o que acontece? O bispo ele é um supervisor. Ele é um supervisor sobre presbíteros. Então, isso pode se dar, né, numa congregação local ou né, muitas vezes até em um bispo que pode ser daqui a pouco tem governo sobre várias congregações. O que acontece? Quando começou a se desenvolver, né, essa forma de governo episcopal, ou seja, o governo dos bispos, isso começou só no segundo século. Porque no primeiro século, ou seja, no tempo, né, do Novo Testamento, no tempo dos apóstolos, mas lógico, era um tempo também diferente porque havia essa autoridade dos apóstolos, que não foi transferida depois. A autoridade dos apóstolos ela não foi transferida, né, para substitutos dos apóstolos, como a Igreja Católica tenta, né, arrogar que o Papa, né, seria esse que teria autoridade, vamos dizer assim,
herdada, né, dos apóstolos. Então, ele seria um substituto dos apóstolos, aquele que herdou, né, esse poder, essa autoridade, né, dos apóstolos. Nós não vemos isso na Escritura. Uma passagem assim, como uma herança, né? Ninguém queria ser o substituto dos apóstolos. E o que nós vemos é que bispo, pastor e presbítero é a mesma coisa. Só que no segundo século começou a se fazer uma diferença entre o bispo e os presbíteros. No segundo século começa a haver essa diferenciação. E os bispos, então, é quem exerciam o governo sobre presbíteros e sobre, muitas vezes, não somente sobre uma congregação, mas sobre várias congregações. E aí, então, começou a haver o governo, então, dos bispos, o governo episcopal. Então, o governo episcopal, ele começa a se desenvolver no segundo século. O que acontece? Com o passar do tempo, esses bispos, que eram muitos, né, eram centenas de bispos, e governavam sobre presbíteros. Então, começou a ter uma hierarquia, né? Tinha a igreja, daí tinha os presbíteros, daí tinha os bispos. Vê que no segundo século o negócio já começou a fugir do padrão bíblico. O padrão bíblico era que bispo e presbítero e pastor é a mesma coisa. No segundo século já começa a haver uma diferenciação entre o bispo e o presbítero. Então o bispo ele passa a ter uma autoridade maior que a do presbítero. Nem todos os presbíteros começam a ser considerados mais bispos, né? Mas começa a haver essa hierarquia, né, entre presbítero e acima do presbítero os bispos. Isso no segundo século já começa a desenvolver isso. O que isso mais adiante vai chegar? Vai chegar ao ponto, né, de ter, né, vários bispos. Aí começa a ter os concílios, né? Daí nos concílios era a reunião dos bispos. Por quê? Porque o governo das igrejas era exercido pelos bispos, ou seja, o governo episcopal. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, Roma passa a ter cada vez mais domínio. E ao longo de vários contextos históricos, é que vai surgindo essa figura do Papa, ou seja, o bispo de Roma. O bispo de Roma, então, ele passa a ter cada vez mais autoridade com o passar dos séculos. Até que, por fim, né, lá no século VII, ele é denominado, então, o bispo universal. E aí ele passa, né, ele se arroga, assim, né, esse poder de ter o governo sobre todos os outros bispos. Isso significa que todos os outros bispos aceitaram o governo, né, a autoridade do bispo de Roma? Não. Não aceitaram. Vários bispos de outros locais e tal não aceitaram o governo de Roma. Especialmente as igrejas orientais, né, não aceitaram. E lá no século XII, princípio, é onde, né, já comentei também no culto na quinta-feira passada, né, onde aquele Papa Hildebrando, né, Gregório VII, ele se arroga, né, tendo direito e poder sobre tudo, né, sobre reis, sobre imperadores, sobre, se entendendo como sendo o vigário de Cristo, o substituto de Cristo, né, para julgar o mundo e tudo e a todos. Né. Tudo isso foi uma construção que nós tínhamos no Novo Testamento um padrão de governo das igrejas. Cada igreja local, elas eram independentes umas das outras, elas se auxiliavam, mas elas eram independentes do governo. Então, né, havia ali um governo congregacional. Na sequência, no segundo século, nós vemos, né, uma mudança para o governo episcopal, onde bispos são diferentes de presbíteros e têm uma autoridade maior naqueles presbíteros. Posteriormente, nós vamos chegar no momento onde um único bispo passa a ter autoridade sobre todos os demais, na figura do Papa, o bispo universal. E aí então cria-se, né, uma espécie de episcopado que é chamado episcopado monárquico, porque é uma espécie de monarquia, com toda uma corte, né? O Papa como sendo o rei, depois, né, os cardeais, né, e bispos, aquela
nobreza, né, que está ali junto, né, tipo, como se fossem os condes, os barões, né, e depois da sequência que nós vemos aqui, ó, aí, interessante, né, episcopado e os presbíteros, que nós já vimos, né, que bispo e presbítero é a mesma coisa, mas veja que isso aqui é ainda um resquício do tempo onde surgiu esse governo episcopal, com bispos diferentes de presbítero, um bispo acima do presbítero. Só que daí o bispo, ele virou, bispo pode ser bispo, cardeal e papa. Os presbíteros tem mais esse nome, mas eles usam os nomes padres, cônegos e monsenhores. Qual que é a diferença, né, entre o padre, o cônego e o monsenhor? O padre é aquele que tem a função nas paróquias, né, fazer a missa todo dia e tal. Quando o padre já está há muitos anos, né, décadas já oficiando ali, trabalhando como padre, ele pode ser constituído pelos bispos ou arcebispos como um cônego. E se ele for receber o título, né, pelo próprio Papa, aí ele pode virar um monsenhor. Onde é que a gente encontra o termo cônego na Bíblia? O termo monsenhor. O termo padre a gente já viu que não pode usar, né? Ele é antibíblico, né? Porque Jesus disse que não era para chamar ninguém de pai. Mas cônego e monsenhor, onde é que eles inventam, né? Mas é isso. Então o monsenhor é como se fosse um padre mais velho e que ele é investido, né, de uma autoridade assim pelo próprio Papa. Cônego é semelhante ao monsenhor, mas é investido de autoridade pelo arcebispo ou pelo bispo. E tem os diáconos, né, que tem o diaconato. Tem, lógico, a gente já viu na outra ali, né, que tem vários outros nomes ainda diferentes e tal, né, mas basicamente isso aqui é o quê? Nós vemos essa hierarquia aqui toda: Papa, cardeal, arcebispo, bispo, monsenhor, cônego, padre, diácono. A gente vê essa hierarquia na Bíblia? Nem sinal disso, né? Algo, tipo assim, vejo que essa seita, ela, ao longo da história, né, ela foi, tipo assim, deteriorando, foi modificando, deformando completamente o padrão bíblico de governo, de hierarquia, né, na igreja, padrão de autoridade, tudo foi sendo deteriorado. E aí chegamos num ponto que é que todo esse governo episcopal, monárquico da Igreja Católica, ele é um governo também sacerdotal. É interessante que na época, né, do Antigo Testamento, onde tinha ali o sacerdócio que foi constituído por Deus, né, o sacerdócio de Arão como sacerdote, né, depois os filhos juntamente, né, então Arão, no caso, era o sumo sacerdote, depois os filhos, né, os sacerdotes, depois o filho dele, o Eleazar, né, quando Arão morre, Eleazar é constituído, né, sumo sacerdote no lugar de Arão, e assim na sequência, né, a família de Arão, os filhos, os netos, os bisnetos, e assim por diante, sempre na família de Arão eram os sacerdotes, e dentre eles, né, era escolhido, né, era investido alguém na função de sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era aquele que entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, para fazer a expiação e tal. Ok. O que tem a ver aquele padrão, então, né, do sumo sacerdote e tal, com isso aqui, no Igreja Católica? A seita católica, a seita papista, eles vão pegando, digamos assim, resquícios. Não é que eles pegam a Bíblia e baseiam e fazem, não. Mas eles pegam resquícios de algo e vão montando uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque o catolicismo romano ela é uma seita completamente sincrética. Então, ao longo da história, foi sendo feito um sincretismo, ou seja, uma mistura com vários conceitos pagãos, né, do gnosticismo,
do paganismo, de várias, né, outras religiões idólatras, mitraísmo, entre outros, tudo foi sendo acoplado, né, foi sendo colocado para dentro, sim, inclusive, né, as hierarquias e tudo mais. E o que acontece? Vocês já ouviram falar o termo pontífice? Né? O termo pontífice. O Papa, como é que ele é chamado? Ele é chamado sumo pontífice. Por que isso? Sabe que pontífice, ela tem a ver, a origem da palavra tem a ver com ponte. Ponte mesmo. E cruza o rio. Ponte. Só que o que uma ponte faz? A ponte ela vai ligar um lado do rio até o outro. Então, a ponte ela faz essa ligação, né? De um pedaço de terra que está do lado do rio até o outro pedaço de terra do outro lado. Então, o que é o pontífice? Né? Daí agora esse termo, né, que surge lá em Roma, só que surge aonde? Surge no paganismo. Lá entre os pagãos havia, né, as religiões pagãs, eles tinham o termo pontífice. Mas o termo pontífice no paganismo, ele era correspondente a qual termo? Era semelhante ao termo sacerdote. Então, se fôssemos, né, traduzir o termo pontífice, uma palavra semelhante ao termo sacerdote. Tanto é interessante isso que Almeida, originalmente, né, quando Almeida traduz o Novo Testamento, várias vezes, quando está falando lá do sumo sacerdote Caifás, ou os sacerdotes, né, que vão lá e pedem a crucificação de Jesus e tal, é interessante que ele traduz o termo sacerdotes ali para pontífice. Então, por exemplo, vai encontrar na Bíblia lá de 1681 de Almeida, em vez lá de sumo sacerdote Caifás, está sumo pontífice Caifás. É interessante isso. Por quê? Porque o sacerdote, qual é uma função sacerdotal? O sacerdote ele é um mediador. Por isso que Jesus ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote. Porque Jesus ele é o nosso mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. É o que nós vemos em 2 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Então Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador. Então, o pontífice, então ele tinha esse papel sacerdotal, ele era o sacerdote das religiões pagãs. Ou seja, ele era uma espécie de mediador, né, entre os homens e os falsos deuses. Aí o catolicismo ele vai e traz, né? Então a palavra em si até não seria um problema. Então seria uma palavra, o pontífice, ele é semelhante a sacerdote. Ou seja, ele é uma espécie de mediador. Só que, claro, o bispo, que nós já vimos que bispo é a mesma coisa que pastor, é a mesma coisa que presbítero, que ancião. O presbítero, o bispo, o ancião, o pastor, ele é um sacerdote. Ele é um sacerdote para a igreja, para a congregação? Não. Pastor não é um sacerdote para a igreja. Pastor não é um mediador entre a congregação e Deus. Mas agora, no catolicismo, nessa seita, o padre, o bispo, o papa, toda essa hierarquia, eles são, especialmente, né, do padre para cima, eles são mediadores entre Deus e os homens. Por isso que a pessoa precisa ir lá, né, no padre, para confessar o pecado para o padre, e o padre vai te dar a penitência, o padre vai te declarar, né, dizer que os teus pecados são perdoados. Por quê? Porque ele é um mediador, ele está fazendo uma mediação entre, né, o católico ali e Deus. No final de contas, né, não faz. Por quê? Porque não existe outro mediador além de Jesus. Ele é o mediador. Amém. Então, assim, qual é o padrão do Novo Testamento nesse aspecto de sacerdote? Jesus, ele é nosso sacerdote. Ele também é chamado de nosso sumo sacerdote, né, no livro de Hebreus. Mas há uma outra verdade também revelada no Novo Testamento, a de que toda a igreja, todos os salvos,
são constituídos como sacerdotes. Então, não existe essa coisa assim, os leigos, a igreja tem toda essa hierarquia aqui no catolicismo. E embaixo dos diáconos, tem que é chamado de laicato, né? Os leigos, né? Que seria o povão, né? Seria, vamos dizer assim, entre aspas, né? Os crentes. Só que, né? Se é um crente no catolicismo, não é um crente bíblico. É um membro de uma seita. Aqui, os leigos. Os leigos são aqueles que dependem dessa mediação dos sacerdotes. E os leigos não são considerados sacerdotes no catolicismo. Então, os leigos são aqueles que dependem dos sacerdotes. Por isso que um padre, ele é chamado de sacerdote. Mas um pastor, em sua função pastoral, bispo, né, no padrão bíblico, tá? Não estou falando do bispo aqui, desse bispo aqui católico, bispo no padrão bíblico, ou seja, pastor, também é um bispo, também é um presbítero. Não é um sacerdote para a congregação. O pastor é tanto sacerdote como qualquer um dos membros. Todos os membros são sacerdotes. Todos os salvos são sacerdotes. Onde é que nós temos isso na Bíblia? Vamos abrir aqui, nós temos pelo menos 4 passagens onde nós vemos essa verdade sendo revelada. Primeiro, Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vejam, Jesus Cristo, ele nos amou e ele nos lavou dos nossos pecados, no seu sangue. Seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Uma vez que fomos lavados no sangue de Jesus, qual é a consequência disso? Qual é uma das coisas que acontecem conosco, uma vez que fomos lavados no sangue de Jesus? Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Então, o que nós vemos aqui revelado na Escritura? Que todo aquele que foi lavado no sangue de Jesus foi constituído como um rei e um sacerdote. Então, só não é sacerdote quem não foi lavado no sangue de Jesus. Como todo crente salvo foi lavado no sangue de Jesus, então todo crente salvo é um sacerdote. Por isso que uma doutrina que ela é afirmada por nós protestantes é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, todos os crentes são sacerdotes. Enquanto que no catolicismo, sacerdotes é só o clero. Só o clero. Tem o clero e tem o laicato. O que é o clero? O clero é aquela hierarquia que a gente viu ali. Os padres, né, dos monsenhores, dos bispos, dos arcebispos, cardeais, o papa. Esse é o clero. O clero é considerado uma classe sacerdotal, enquanto que os leigos não seriam considerados sacerdotes. Nós protestantes rechaçamos isso, é uma heresia, porque vai contra a Escritura, diretamente contra, onde todos os que são lavados no sangue de Jesus são sacerdotes. E no final de contas, uma vez que papas, bispos, arcebispos, padres, enquanto não se converterem, enquanto verdadeiramente não se converterem ao Senhor Jesus, nem salvos são, nem lavados no sangue de Jesus são, não são, eles que se dizem ser sacerdotes, não são sacerdotes coisa nenhuma. Não enquanto permanecerem nas trevas, não enquanto permanecerem, sabe, com todas essas concepções heréticas, dentro dessa seita. Então, o que nós temos aqui outros textos também? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Olha só, e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com
com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluia. Isso aqui é uma verdade para todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus foi feito para Deus, reis e sacerdotes. E nós reinaremos sobre a terra. O que nós vemos aqui agora lá em Apocalipse capítulo 20? Apocalipse capítulo 20 e versículo 5 e 6. Diz assim, que é o início do milênio. Tá? Início do milênio. O que acontece no início do milênio? O que dá início ao milênio? A vinda de Jesus Cristo. E na segunda vinda do Senhor Jesus, o que acontece? Os mortos ressuscitam. Quais mortos ressuscitam? Os justos, os crentes, esses ressuscitam na vinda do Senhor Jesus. E aí diz assim, mas os outros mortos não reviveram. Quais são esses outros mortos que não reviveram? Os ímpios. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, todos aqueles que ressuscitarão na vinda de Cristo, e quem são os que vão ressuscitar? Todos os salvos, toda a igreja, os que morreram em Cristo, vão ressuscitar. Ou não é o que está revelado em 1 Tessalonicenses capítulo 4? Não é isso? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados, seremos reunidos, arrebatados para o encontro com o Senhor dos ares. Então, toda a igreja do Senhor, todo o povo de Deus, são esses que participarão da primeira ressurreição, são esses que são chamados aqui de bem-aventurados, e nós, é dito aqui que nós então seremos sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinaremos com ele 1000 anos. Então, quem são os sacerdotes? São os padres? São os bispos, arcebispos, cardeais, o papa? Não. São os crentes. Amém. Os verdadeiros crentes. Todo aquele que verdadeiramente se converteu ao Senhor, verdadeiramente foi feito um sacerdote para Deus. E para nós finalizarmos, meus irmãos, e aqui nós vamos concluir essa noite, 1 Pedro capítulo 2, não poderíamos deixar de citar, aquele que, apesar de não ter sido Papa, é considerado erroneamente, pela Igreja Católica como tendo sido o primeiro Papa. Vamos ver que o amado apóstolo Pedro nos diz aqui em sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 10. Vamos ver aqui que esse Pedro ensina, que ele é o Papa, que era o fundamento da igreja, que tinha toda uma hierarquia, que é o Pedro, que será que ele vai estar ensinando? Será que Pedro aqui vai estar ensinando que tinha depois dele, como Papa, teria ali os arcebispos, teria os cardeais, teria os bispos, depois os padres, monsenhores, e aí por fim até chegar, e que esses eram sacerdotes, dos quais o restante da igreja dependia para poder ter acesso a Deus. Será que é isso que está revelado aqui? Vamos ver aqui o que está revelado aqui na Escritura. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. E chegando-nos para ele, pedra viva. Ou seja, Pedro já está aqui apontando para Cristo. Ele é o fundamento, chegando para ele, pedra viva. Ele é o fundamento sobre o qual a igreja é edificada. Então não é Pedro que é o fundamento, é Jesus Cristo que é o fundamento. Chegando-nos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também sois edificados casa espiritual,
e sacerdócio santo. Opa! Então aqui Pedro está se referindo, aqueles a quem Pedro está se referindo, ele está chamando de pedras vivas, ele está chamando de que somos edificados casa espiritual, sacerdócio santo. Ou seja, Pedro reconhecia que todo o povo de Deus, que são as pedras vivas, são esse sacerdócio santo. Aleluia. O apóstolo Pedro reconhecia toda a igreja, todo o povo de Deus como sacerdotes. E a igreja católica, que diz que os papas são infalíveis, deve achar que aqueles que eles consideram sendo o primeiro papa falhou, né? Porque o Pedro disse que todos são sacerdócio santo, mas eles vão depois dizer que é só, né, do padre para cima que é sacerdote. Então, ou o Pedro falhou, e então a Escritura também, porque Pedro foi usado aqui por Deus, né, para registrar, para escrever a Escritura, movido, né, pelo Espírito Santo. A Escritura esta que foi inspirada por Deus. Então, ou a Escritura que falhou, ou o que está falhada é a doutrina católica. Qual das opções é a correta? Onde é que está a falha? Na doutrina católica ou na Escritura? A falha está na doutrina católica, porque na Escritura não há falha. A Escritura é infalível. Então, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Veja, então, os sacerdotes ofereciam os sacrifícios, e nós somos chamados para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós, sacerdócio santo, todos nós. Não é só o pastor que é um sacerdócio santo, chamado para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não. Toda a igreja. Onde nós vemos também, eu já vou voltar para esse texto, né? Mas onde nós vemos também esse chamado para todos oferecerem esses sacrifícios espirituais. Hebreus capítulo 13, versículo 10 em diante, diz assim, ó, temos um altar, vejam aqui o apóstolo Paulo, que escreveu Hebreus, ele está falando para os irmãos, o quê? Falando para todos, ele não está falando aqui somente com pastores, até mesmo porque ele está falando com aqueles que ele diz para ser obediente aos pastores, ou seja, ele está falando diretamente à congregação, aos irmãos, ao povo de Deus. Lembra que olha só o que ele diz no versículo 7, ó, lembrai-vos dos vossos pastores, Hebreus 13, versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ele está falando com quem? Com a congregação, com o povo de Deus. Aí olha o que ele fala na sequência, temos, não é temos só eu, Paulo e os pastores, temos, né, Paulo e toda a igreja, e todo o povo de Deus. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Quem eram os que serviam no tabernáculo? Os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então, ó, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Se ele já diz isso, ele está incluindo toda a igreja como sacerdotes. Porque ele está dizendo que a igreja tinha direito de comer de um altar do qual aqueles que eram sacerdotes, né, lá do judaísmo e que não tinham recebido a Cristo, não tinham direito de participar. E aí diz assim, ó, porque os corpos dos animais cujo sangue, aqui está fazendo referência ao que era feito no templo, tá? Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, vejam, o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos quem? Nós todos, o povo de Deus. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, nós buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Aleluia. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação,
porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha essa linguagem aqui de sacrifício, de oferecer sacrifício e tal, justamente essa linguagem sacerdotal. Glória a Deus. Utilizada para quem? Para todo o povo de Deus que foi alvo do sacrifício de Cristo. Exatamente aqui, ó. Todos os salvos, toda a igreja são os sacerdotes, e não só os anciãos, os presbíteros, pastores, bispos, diáconos. Não é esses aqui que são sacerdotes e o restante da igreja é mediada, né, por estes. Não. Todos são sacerdotes. E voltando agora lá para 1 Pedro, capítulo 2, agora versículo 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Veja todo o tempo que Pedro está falando, né? Da pedra, que é quem? Que é Cristo. Ele é a pedra que importa. Se Pedro fosse a pedra sobre a qual a igreja está edificada, por que ele não falou nenhuma palavrinha para relembrar, né? Porque já enfatizei isso bastante na quinta-feira passada, mas só para relembrar aqui. Mas, olha que interessante o versículo 9 e o 10. Mas vós... E aí, será que Pedro está falando aqui só com os pastores? Será que é só com os pastores que Pedro está falando aqui? Só com os bispos e só com os presbíteros? Só esse com quem ele está falando aqui? Ou ele está falando aqui com todo o povo de Deus? O próprio texto vai nos mostrar se é somente uma classe específica, dos oficiais da igreja, ou se está falando com toda a igreja, com todo o povo de Deus. Olha só, mas vós sois a geração eleita. Geração eleita. Só que já mostra, né, que é a geração, ou seja, todo o povo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então essa geração eleita é chamada aqui novamente, ressaltando, reafirmando, sacerdócio real, ou seja, toda a geração, todos eles foram regenerados, que nasceram de novo, foram feitos filhos de Deus. Todos esses são essa geração eleita, e todos estes também, todos nós então somos sacerdócio real. Ou seja, quando fala assim sacerdócio real, nós temos a palavra sacerdote e o real, que não é real no sentido de realidade, é real no sentido de realeza, de rei, que é a mesma verdade que depois, né, Deus traz, né, e reafirma 3 vezes lá no Apocalipse: reis e sacerdotes. Glória a Deus. Veja, essa verdade não foi afirmada apenas no Apocalipse. O apóstolo Pedro está aqui enfatizando esse aspecto tão tremendo. Sacerdócio real. Todos nós somos reis e sacerdotes. A nação santa. Veja, não é a nobreza da nação, ele não está tirando uma elite do meio, não. A nação santa. Está falando de todo o povo. Glória a Deus. A nação santa, o povo adquirido. Será que só os pastores são o povo adquirido? Não, né? Toda a igreja é o povo adquirido. Para que anuncieis, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Há alguma dúvida de que Pedro está falando com o povo de Deus aqui? Tipo assim, a pessoa precisa ter algum problema, né, no funcionamento da mente. Um déficit muito grande para não conseguir enxergar que o povo de Deus todo aqui está sendo chamado de sacerdote, sendo considerado como um sacerdócio real, como um sacerdócio santo. Todo o povo. Então, essa é a verdade revelada na Escritura e que é negada, que é contraditada pela seita católica romana. E
na quinta-feira que vem nós vamos ver, né, algumas consequências, outras doutrinas que foram afetadas, né, por esse aspecto, né, por eles entenderem, né, o padre, o bispo e tudo mais, né, como sacerdotes, né, distintos da igreja e tal, como isso foi gerando outras consequências danosas, né, para outras doutrinas. E como, sabe, um pouco de fermento vai corrompendo a massa toda. Por isso que, né, o catolicismo é uma massa totalmente corrompida e fermentada. Começa lá no início, no segundo século já começou ali o fermentinho, né? Já uma diferença, né? O episcopado e tal, só que no sentido, né, o governo, né, episcopal, então começa ali distinto dos presbíteros, começa a ver aquela separação, né, começa a ir surgindo, né, com o tempo da hierarquia, começa, né, e alguns exercendo, né, um primado sobre os demais e assim por diante, e com o tempo cada vez mais o negócio vai fermentando e se corrompendo, né, até que se tem hoje aí, né, uma completa idolatria, né, uma seita completamente pagã, né, que de cristã só tem as nomenclaturas, né, sabe, só a forma, a aparência, né? Na verdade, assim, a aparência que a gente olha assim, também não é, né? Mas assim, aparentemente, em alguns aspectos parece, né? Mas não é, não tem nada de cristianismo. Então é isso, meus irmãos.